Oiê, olá amigos, tudo bem? Estou aqui mais uma vez com vocês. Bom, e a situação de hoje eu quero falar sobre um assunto que está correndo muito na internet, relacionado a por que não tem lutador, ou porque não tem muito lutador de Kung Fu em MMA. Meu Deus, isso de novo, não acredito nisso. Sempre quando aparece na internet algum lutador de Kung Fu apanhando, o nego fala isso. Só basta um simples artista marcial do lado do Kung Fu aparece algum determinado vídeo levando o maior sambaço, aí nego já começa a fazer esses questionamentos na internet. Por que lutador de Kung Fu não aparece no MMA e luta de vale tudo, essas coisas todas aí? Bom, eu vou dar minha opinião simples e rápida aqui relacionado a isso, tá? Algumas pessoas falaram que é medo. Outras pessoas falaram que é o orgulho, muitas das vezes, envolvido com o medo, e o medo de perder isso, aquela fama que o tal mestre do Kung Fu, porque na verdade, todo faixa preta, vamos assim falando, faixa preta, de Kung Fu, todo mestre de Kung Fu, ele carrega em si uma armadura, tipo, eu não posso dar mole, eu não posso apanhar, eu sou o cara que contém o segredo do Kung Fu e tal. Pode observar que 90% dos mestres, tanto é que já leva por si mesmo o nome mestre. Se eu não me engano, de todas as artes marciais assim, o Kung Fu parece ser a luta que mais, quando você recebe um título de mestre, parece que aquilo entra no couro mesmo, né, no osso. E enquanto outros recebem o título de mestre e tal, mas quando tá com um certo grau elevado de muitos anos de prática marciais e tal. Mas hoje em dia, como também antigamente, né? Antigamente o Kung Fu na China, não tinha faixa branca, não tinha faixa amarela, não tinha faixa vermelha. O ocidental é que inventou essa porcaria, né? Depois, na China, todo mundo era mestre, todo mundo era faixa preta. Existia dois tipos de lutador na China, os faixa preta e os mestres. Então, tipo assim, daí tu já vê que o histórico já vem complicado desde lá até aqui. E, por sua vez, lógico que o Kung Fu, ele sempre, observação, quando eu falo assim que o Kung Fu ele sempre vem evoluindo de uma determinada forma, o Kung Fu sempre quando ele passa de um mestre para outro, algo é modificado. É diferente de algumas lutas marciais em si, como Karatê, Taekwondo e tal, que existe uma regrinha ali. Ah, mas você vai me dizer, claro, mas o Kung Fu, meu camarada, você tá falando merda. Aqui tem o Kung Fu tradicional, que ele tem a raiz de técnica que vem desde tal. Pô, cara, peraí. 90% dessas técnicas que vêm desde lá, não sei aonde e tal, ela sempre cabe uma modificação, sempre existe uma modificação. Nenhum mestre de Kung Fu, pelo menos eu nunca conheci, mas é verdade, 90% dos mestres que eu conheci sempre vinha com aquele papo, não, eu aprendi estilo tal, mas eu ensino isso. Este é o meu estilo, porra, velho. Eu nunca vi, certo? Tem um Shaolin do Sul aí, tal, que tem uma certa tradicionalidade, que traz uma mística dali e tal, mas sempre quando muda de um mestre para outro, eu sempre vejo modificações. Não vem me dizer que não tem, que tem modificações sim. O cara pode praticar o estilo bêbado, o cara tem 20 estilos bêbado. O cara pode praticar o estilo gaça, tem 20 estilos gaça. Porra, velho, sempre muda alguma coisa, entendeu? Lógico, não tô falando que isso é erro. E não tô falando que o lutador de Kung Fu é ruim por causa disso, ok? A arte marcial, a arte marcial ela tem que ser evoluída mesmo, ela tem que ser sempre mutável, tem que estar sempre evoluindo com essas coisas. E essa evolução ela é algo normal acontecer. Porém, há um problema. Quando uma coisa fica assim, muito banalizado demais, eu posso até dizer que o Kung Fu ficou com essa característica de desacreditado justamente por causa disso, por ele ter muitas variantes, muitas variedades, e isso acaba criando uma certa descrença. E essa descrença é que causa o afastamento de muitos seguidores artistas marciais. Porém, pelo outro lado da visão, nós podemos entender que mão direita, força, mão esquerda, disciplina, uma se completa com a outra. O Kung Fu é uma das poucas artes marciais que introduz isso muito bem, certo? Ensina o praticante a força e a disciplina. E as duas juntas, ele fica forte, ele fica evolutivo, ok? Mas aí que está um grande problema.
Na atualidade, as pessoas não estão muito preocupadas com essa tal força e disciplina. Você pode observar que a maioria das pessoas estão buscando mais a fama, mais o aparecer na mídia. Então, qual tipo de luta ou prática é mais fácil para isso? Simplesmente as lutas que estão aí subindo nos rankings cada vez mais. E essas lutas são fáceis de se aprender porque é apenas socos de chute, pontapé e queda. Ok? Lógico, eu falo assim até parece uma brutalidade, tô mistificando muito a coisa, mas em sua maioria é socos, chutes e queda, ok? Você pratica as rotinas básicas de soco, as básicas de chute, as básicas de queda, certo? Aprende algumas imobilizações e algumas guardas, algumas defesas, acabou. Em 6 meses, 8 meses você está aí disputando com o melhor do mundo, ok? É fácil, ok? A linha de pensamento é esse. Já o praticante de uma arte marcial convencional, como já mais tradicional, vamos assim dizer, como Kung Fu, Muay Thai, Kickboxer, Taekwondo, Karatê, existe uma tradicionalidade. E essa tradicionalidade demora tempo. E muitas das vezes esse tempo não é um tempo hábil do praticante ter competição, ter luta, ter combate com o outro. E por não ter muito combate, aí é onde está o grande problema. O problema não é o que se ensina, é a utilidade daquilo ali. Por quê? A perfeição vem do quê? A perfeição do fazer vem com o fazer constante. A própria palavra Kung Fu significa perfeição no fazer. E a partir do momento que você está sempre praticando aquilo dali, você vai ficar criando uma perfeição. Só que aquilo que se considera no Kung Fu perfeição, no mundo convencional das artes marciais atuais, não é evolutivo, não é uma coisa que seja considerada boa. Porque o praticante marcial, ele, quando aprende o Kung Fu principalmente quando eu falo Kung Fu, principalmente, eu tô querendo dizer uma arte marcial como Karatê, como Taekwondo, que existe uma tradicionalidade. Toda arte que tem uma tradicionalidade, ele tem regras excessivas. E essas regras excessivas realmente limitam um pouco o lutador numa parte convencional, na parte do MMA, por exemplo. Um lutador que segue uma vida de regras, como é que ele vai chegar no MMA? Lógico que ele tem que entender que quando ele vai para um MMA, ele tem que modificar toda a carga de treinamento que ele vinha carregando. Quando ele transfere, quando ele muda esse formato dele de treinamento tradicional e começa a treinar convencionalmente para competições de MMA, há uma mudança. Tanto é que tem agora lutadores aparecendo aí de diversas artes marciais, até mesmo de capoeira, até mesmo de Kung Fu também, e de Karatê e outros mais aí, que são praticantes de Karatê tradicionais que modificaram sua linha de treinamento para competir o MMA. Agora, é burrice, por exemplo, um lutador de Taekwondo. O cara luta a vida inteira Taekwondo, pernas pro alto, cheio de regras e tal, aí de repente vai fazer uma luta de MMA. Mas ele não fez chão, ele não fez boxe, ele não treinou bastante seus punhos, suas mãos, ele treinou as suas pernas convencionais, os seus bloqueios convencionais do Taekwondo e foi disputar um MMA. Aí leva um cacete, filho da puta. Entendeu? É o que acontece. Levou um cacete por causa do quê? Porque o Taekwondo dele é ruim? Não, é porque aquela metodologia, aquela forma de combate não é bem recebida na linha de regras de MMA. Entendeu? Na primeira levantada de perna que ele fizer, filho, ele vai pra lona. Então, há divergência nas situações. Por exemplo, lutador de Kung Fu. Lutador de Kung Fu que passa anos fazendo posturas e katas, katis e tudo mais, certo? Fazendo chaitiras e tudo mais. Quando ele vai disputar uma competição de MMA, por exemplo, fudeu, vai levar um pau roxo. Por quê? Porque simplesmente aquelas formas não é bem recebida dentro de uma luta de MMA, por mais que ele tenha força, por mais que ele tenha uma certa vitalidade na luta ali, uma resistência, ele vai chegar uma hora que ele vai dar um mole, entendeu? Tem grandes lutadores de Kung Fu aí, até mesmo Shaolin, tal, tudo mais, praticando MMA, sendo agora grande, sendo atualmente até bem visto e bem considerado, só que isso uma hora cai. Uma hora ele dá mole, uma hora aparece um que pega pesado e ele se quebra. Aí o pessoal vai dizer, porque o lutador de Kung Fu perdeu. Enfim, temos que entender uma coisa. Para o público de MMA, um tipo de luta é diferente de um praticante tradicional, de uma luta de tradições, de uma luta que vem de tradições, ou de uma competência, ou de umas competições de tradições. Existe a luta tradicional,
de uma formalidade de arte marcial, que é bonita de se ver uma luta de taekwondo, é bonita de se ver uma luta de karatê bem feita, é bonito de se ver uma competição de kung fu bem feita, é muito bonito, muito admirável, mas só que cada um no seu quadrado, né, mano? Quer fazer MMA, vai ter que modificar totalmente a sua forma de treinamento. Isso não é novidade mais para ninguém. Então, vamos tirar a ideia da cabeça de que é medo e tal. Há um determinado medo por parte de alguns mestres. Eu falo mestre em respeito a todos, porém, nem todos merecem ser chamados de mestre. Essa é que é a verdade. Mas alguns ditos mestres aí, ele tem uma determinada capa, eles têm dentro de si, ou em si mesmo, uma capa de mestre, que aquilo já vem de longa data, e realmente fica muito feio para ele, e se inscrever numa luta de MMA, e vai disputar o MMA, e pega, leva uma tabocada na cara e cai e acabou. Entendeu? Então, realmente, muitos correm por causa disso. E isso é uma total verdade. O próprio aí, o nosso amigo aí, Joel Correia, colocou isso muito bem, né? Dando o seu ponto de vista, como o Marcão também aí, do Caminho do Guerreiro, deu sua opinião sobre isso. E eu tô aqui desfechando com vocês. Relacionado a isso, tem vários segmentos. Eu venho do Kung Fu. A minha raiz de artes marciais é Kung Fu. A minha primeira faixa preta que eu recebi foi de Kung Fu. Só que assim quando eu peguei minha primeira faixa preta de Kung Fu, eu estava diante de uma situação onde eu tinha que modificar toda a minha linha de pensamento. Eu estava dentro de um quartel, com mais de 70 homens à minha frente, cada um com um pensamento marcial, cada um com uma ideologia de luta diferente, e naquele momento eu tive que mudar minha concepção de luta, minha concepção de treino, minha ideia, minha visão de combate, porque ali eles estavam pedindo um combate tático militar. Aí você, acostumado com uma situação tradicional, você para e pensa, como ensinar a esses homens a ter um combate militar sem ter um conhecimento aprofundado sobre isso. Aí é onde você se vê em uma situação onde você tem que modificar. Aí vim buscar um pouco do Muay Thai, que eu já era campeão de Muay Thai na minha terra natal, já vim buscando aquilo tudo, juntei com um pouco do Kung Fu, depois fui me especializar em outras artes marciais que atribuía mais essa coisa da defesa pessoal. Então, o que eu quero dizer com isso, eu fui obrigado a evoluir nesse determinado ponto, ok? Que vai ser uma coisa que eu vou contar para vocês mais tarde como aconteceu, ok? Forte abraço, queria só dar o meu ponto de vista aqui relacionado sobre essa ideia, porque lutadores de Kung Fu não participam de MMA. Não vamos criticar os caras também, né? Cada um tem a sua beleza, cada um tem o seu lado positivo, mas também tem que entender que em tudo tem seu lado negativo. Vamos lá. Quantos lutadores de Kung Fu ou de lutas tradicionais como Karatê, Judô, Taekwondo, específicas, tradicionais, você vê aí envolvido em confrontos em ruas, confrontos em gangues, com certas situações de delinquência, de espancamento de mulheres e tudo mais. Eu quero que você faça uma reflexão sobre isso. Quantos artistas marciais, de artes específicas, você vê envolvida em alguns confrontos aí em rua, brigando à torta à direita, arrumando confusão. Isso também tem um sentido, isso também tem um significado, isso também tem uma culpa que envolve tudo isso aí. A forma de cada um treinar determina quem você é ou vai ser no futuro, ok? Forte abraço e nos veremos num próximo vídeo. Fui!